Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. E quais são os benefícios da cirurgia robótica para o tratamento do câncer na mulher e como ela funciona? Eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico e robótico e esse é o podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Então, se você gostou desse conteúdo, achou ele importante, deixa já um like, comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tiver e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Aproveita e segue o meu canal. Milhões de procedimentos já realizados no mundo, a cirurgia robótica é um método super eficaz, super seguro e hoje eu trago aqui para você de uma maneira descomplicada e de uma forma simples de entender quais são os reais benefícios que a cirurgia robótica pode trazer numa operação realizada para câncer na mulher. A cirurgia robótica permite a realização de cirurgias no ambiente minimamente invasivo, com menor agressão ao corpo e utilizando uma tecnologia com mais de 30 anos de desenvolvimento e que permite a gente realizar cirurgias mais delicadas com preservação dos tecidos sadios e para a cirurgia oncológica tem se mostrado uma ferramenta importantíssima, não só para a realização da cirurgia, mas também porque ajuda essas mulheres a se recuperarem mais rápido da operação e seguirem para um próximo tratamento ou mesmo para a sua vida normal. Então, se você gostou desse assunto, clica aí já no like, no coraçãozinho, deixa aí um comentário, uma dúvida que eu vou ter maior atenção em responder e compartilha com alguém que precisa saber desse conteúdo, que também pode se beneficiar de tudo que eu vou falar aqui. E tudo que as mulheres precisam é mais de atenção, carinho e sim, uma recuperação melhor de uma cirurgia e enfrentar o câncer de uma maneira mais branda. E a cirurgia robótica vem sendo uma importante arma exatamente para diminuir esse sofrimento da mulher e também ajudar no tratamento mais bem realizado do câncer. E por isso toda mulher precisa saber esse conteúdo exatamente para deixar mais claro como que funciona a cirurgia robótica. Estima-se que mais de 8,5 milhões de pacientes já foram submetidos a cirurgias robóticas em todo o mundo. E desde 1998, quando foi feito a primeira cirurgia por robótica nos Estados Unidos, ela logo foi se difundindo tanto na Europa quanto também nos países da Ásia. E chegando aqui no Brasil em 2008, no Sírio-Libanês. E desde então até 2018 foram realizadas 17 mil cirurgias aqui no Brasil e o crescimento não parou por aí. Do ano de 2021 a 2022 houve um crescimento de 12%. Isso correspondeu a um aumento de 24 mil procedimentos até então para 27 mil. Hoje, em 2024, que eu estou gravando esse vídeo, são mais de 30 mil cirurgias robóticas realizadas em todo o Brasil. E a cirurgia robótica não é à toa que ela está crescendo, porque é um avanço mesmo em tecnologia e que está sendo cada vez mais utilizado não só para o tratamento do câncer, em diversas situações no abdômen, no tórax, mas também para cirurgias como colicistectomias, como cirurgias de endometriose, cirurgias ginecológicas e demais cirurgias
urológicas e cirurgias do aparelho digestivo no geral, a cirurgia robótica vem sendo cada vez mais realizada e incorporada no dia a dia aqui do tratamento do câncer, dos tratamentos cirúrgicos. E para as pacientes, isso tem se traduzindo numa cirurgia menos agressiva, com menos tempo de internação, com menos dor, com uma recuperação mais rápida para o seu trabalho, com menos incisões, com menos cortes e também uma recuperação melhor. Então assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar como que é feita a indicação da cirurgia por uma cirurgia robótica ou não e quais que são as diferenças mais precisamente da cirurgia robótica para a cirurgia laparoscópica e para a cirurgia aberta. Um avanço que se torna realidade. Hoje a gente pode fazer uma cirurgia não só por via aberta, como por via videolaparoscópica, como por via robótica. Mas para que vai servir a cirurgia, então, numa paciente que tem uma suspeita ou diagnóstico de câncer? Então, de qualquer forma, uma cirurgia ela pode ser necessária para fazer uma biópsia, para fazer um tratamento, uma retirada de um tumor, ou retirada de um cisto, ou retirada de alguma lesão ali que precisa ser cuidada, alguma área inflamada, alguma alteração no nosso corpo, que o médico precisa ir ali e fazer uma operação para consertar e retirar aquele problema. Então, uma cirurgia pode ser feita, por exemplo, para isso, para tirar um tumor, para tirar um câncer. E a cirurgia também pode ser utilizada para tratar qualquer tipo de complicação que o câncer pode causar. Então, ela pode ser utilizada também para aliviar algum sintoma do câncer e também para tratar alguma complicação. E não esquecendo que uma cirurgia pode ser utilizada para tratar uma patologia benigna, como mioma, como endometriose, e a gente sempre vai entender como que esse problema está no corpo do paciente para a gente determinar qual que é a melhor forma de tratar, se é por via aberta, com corte, por via minimamente invasiva, com a cirurgia videolaparoscópica convencional, ou com a cirurgia robótica, que é o tema aqui do vídeo de hoje. E o sucesso de uma cirurgia está ligado a alguns fatores muito importantes, como a saúde do paciente previamente à operação. Então, todo paciente que tem ali uma avaliação para uma operação, a gente sabe que como que ele vai recuperar daquela operação vai ser melhor se ele cuidou mais da saúde ou se ele tem alguma doença associada que a gente vai precisar controlar. Então, antes mesmo de fazer uma cirurgia, o cirurgião sempre vai avaliar os riscos daquela operação e se o paciente consegue se recuperar daquela cirurgia, independente se vai ser feita pela cirurgia aberta, pelo corte, ou por via robótica, por exemplo, que é a via minimamente invasiva, a gente precisa entender como que está a saúde do paciente. Normalmente a gente usa exames, por exemplo, o risco cirúrgico, a avaliação do cardiologista e também podemos preparar esse paciente do ponto de vista nutricional, do ponto de vista físico, como um preparador físico, um atleta que se prepara para uma maratona. Antes de fazer uma cirurgia eletiva, a gente também pode pegar o paciente e ajudar ele a melhorar sua condição de saúde, como uma fisioterapia respiratória, pode controlar alguma doença através de um controle melhor do diabetes, de uma pressão, qualquer outra patologia que esse paciente tenha, para chegar na cirurgia bem. Será uma cirurgia com uma recuperação melhor se esse paciente for bem preparado para a operação. E hoje a gente sabe também que existem vários protocolos de cirurgia segura, protocolos de abreviação do jejum, protocolos de recuperação, controle de dor e também um pós-operatório melhor. Então, sobre a saúde do paciente prévia à operação, vai ser também um fator determinante, mas que o médico pode também influenciar positivamente para melhorar essa condição. Outra coisa que vai também fazer diferença para uma recuperação de uma cirurgia é como a cirurgia foi feita, independente também se é feita por via aberta, por via laparoscópica ou por via robótica. Quando a gente faz uma cirurgia e essa cirurgia ela é mais bem realizada, independente da via, essa cirurgia
tende a recuperar melhor. Outro fator importante é como que esse paciente se portou durante a cirurgia. Então, vale muito a pena também esse paciente ser bem acompanhado, e ele vai ser bem acompanhado por um bom anestesista que vai ali ajudá-lo a se portar durante a cirurgia. Então, numa operação, se esse paciente precisar receber alguma transfusão, ou se ele precisa de algum controle mínimo ali, de ajuste fino, que o anestesista vai ajudá-lo, vai estar do lado do paciente para dar mais segurança. E hoje a anestesia está muito segura, muito desenvolvida, e sim, faz toda a diferença um paciente ser bem preparado para a operação por um anestesista também, e durante, no transcorrer, por uma boa equipe, num hospital também de qualidade. Isso também vai influenciar o resultado de uma operação. Agora, o último fator que eu separei aqui, que também vai fazer diferença no resultado de uma operação, independente da via, se é por via aberta, via laparoscópica ou via robótica, é a recuperação pós-operatória do paciente. Então, como que vai ser importante a presença do cirurgião ali do lado do paciente, ajudando ele a recuperar no cada dia de internação, dando força para ele, vigiando, prescrevendo as medicações que ele precisa, e também toda a equipe multidisciplinar que a gente tem num hospital grande de qualidade, que tem enfermeiros, um pós-operatório conduzido também por nutricionistas, por médicos, nutrólogos e também fisioterapeutas, vai fazer com que esse paciente tenha menos dor, saia do leito, mobilize-se, ande, movimente-se à medida do possível, controle a dor para que ele possa respirar melhor, para ele ativar o seu metabolismo novamente e fazer com que o seu corpo comece a responder esse tratamento. Não só a nutrição antes da cirurgia vai ser importante, então às vezes a gente faz uso de medicações como dietas imunomoduladoras que vão ajudar o paciente a se recuperar melhor, a cicatrizar melhor e ajudar o seu corpo a passar melhor por esse trauma cirúrgico. Depois da cirurgia, também vai ser importante o acompanhamento com o nutricionista, mesmo depois da alta, para ele recuperar desse trauma cirúrgico da melhor maneira possível e tomando ali uma condição melhor, né? Ou tomando ali uma condição melhor após uma operação e assim recuperando melhor. E sim, se esse paciente recebe uma cirurgia menos agressiva para o corpo, por exemplo, quando a gente faz um corte, o paciente recupera da cirurgia também. A cirurgia aberta, a cirurgia com corte, ela é muito importante. Independente se a cirurgia vai ser feita com corte ou a cirurgia vai ser feita por via minimamente invasiva, por cirurgia robótica, que é o tema aqui de hoje, o paciente vai ter que recuperar do trauma da cirurgia. Então, se a gente pensar na cirurgia como uma agressão intencional ali no corpo, para que ele, de alguma forma, ao retirar um problema, ao curar um câncer, ou a retirar um câncer, isso fique melhor, mas o corpo entende aquilo como um trauma, então ele vai ter que lidar com aquele corte que foi feito. Então, quando a gente pensa na recuperação de uma cirurgia com corte, o corpo vai ter um pouco mais de trabalho para se recuperar, né? Acaba que também o próprio paciente, os médicos, mas sim, a cirurgia aberta, ela é realizada e ela é preciso ser realizada para muitos casos de câncer. Então, é muito importante entender que, mesmo numa cirurgia aberta, a gente dando todo o apoio que o paciente precisa, tudo isso que eu falei, na saúde do paciente, antes da cirurgia, na cirurgia ser bem realizada, no paciente ser bem visto pelo anestesista e feita uma técnica anestésica boa, e o pós-operatório, isso também é essencial para uma cirurgia aberta, para um paciente ficar bem após uma cirurgia aberta. E se a gente está pensando em fazer uma operação menos agressiva para o corpo, que é então a cirurgia minimamente invasiva,
primeira cirurgia videolaparoscópica e agora a cirurgia por robótica, que é ainda mais bem realizada e com menos dor para o paciente, essa recuperação ela acelera, porque veja que o corte maior vai levar mais tempo para o corpo cicatrizar, para ele se adaptar àquelas alterações e voltar ao normal, e o corte menor, normalmente, o corpo tem menos trabalho para se recuperar. É por isso que, quando a gente faz uma cirurgia com corte, a gente espera que o paciente fique mais tempo no hospital, e sim, a gente vai dar todo apoio para ele, para os seus familiares, e às vezes, como eu falei, o paciente precisa de uma cirurgia aberta, e a gente vai ter que fazer essa cirurgia com muito amor, muito carinho e muita fé. E quando é possível fazer a cirurgia por via robótica, por via minimamente invasiva, vai valer a pena, porque essa cirurgia sendo bem realizada, principalmente com a cirurgia robótica, em que as pinças são mais delicadas, em que o cirurgião consegue reproduzir todos os seus movimentos similares ao da mão humana. A pinça da robótica, ela tem inclusive liberdade de movimento até superior ao da mão humana. Isso ajuda ainda mais o paciente, porque o médico ele consegue fazer com uma visão 3D, diferente da cirurgia videolaparoscópica, que a visão é em duas dimensões, como se o cirurgião estivesse enxergando com um olho só. A cirurgia robótica, o cirurgião consegue enxergar com os dois olhos, então ele tem uma visão em 3 dimensões, como se estivesse com um rosto ali dentro da cavidade abdominal e munido de instrumentos muito delicados e que, num ambiente minimamente invasivo, com uma menor agressão ao corpo, vai levar a uma recuperação mais rápida. Então é por isso que, em vez de um corte, a gente consegue alguns furinhos, né? Isso vai ser melhor do ponto de vista estético para a mulher, do ponto de vista da sua sexualidade, também da sua autoimagem, independente também da idade da mulher, ela vai se sentir melhor com menos cortes, sim. E se a gente se depara com uma mulher que precisa de fazer uma cirurgia com corte, uma cirurgia grande, a gente também não vai ficar triste, né? Você que está ouvindo, que precisou fazer uma cirurgia com corte, não fique triste, porque essa cirurgia, ela simplesmente representa para você uma melhora na sua vida. Se você fez essa cirurgia com uma boa indicação, por um bom objetivo, mesmo um corte na barriga, esse corte na barriga significa uma vida melhor, significa um tratamento que você fez e que foi realizado com fé, tá? Então, isso também eu acredito muito. Então, eu sempre estou aqui, independente se eu faço cirurgias abertas ou cirurgias com corte, eu estou sempre dando um significado para essas cirurgias com as minhas pacientes. Eu estou sempre ajudando elas também a levar para uma vida melhor, já que foi preciso fazer essa cirurgia, que passe por essa cirurgia de uma forma melhor. Então é isso que eu acredito. E sim, fazendo uma operação por robótica, essa paciente vai se recuperar mais rápido. Outra tecnologia que existe no robô é que quando a gente faz um corte e a gente coloca ali o bracinho do robô para acionar uma pinça, né, que entra ali no abdômen e se movimenta lá dentro, esse robô ele tem uma tecnologia em que ele não força a parede abdominal. Então, numa cirurgia por videolaparoscopia convencional, acaba que a pinça faz mais força no abdômen, então acaba dando mais dor. E o robô, ele é mais delicado porque a gente coloca ele num centro remoto em que, ao girar ali, fazer os movimentos, ele não força a parede abdominal. Então, por isso que a cirurgia robótica, ela tem resultados ainda melhores no controle de dor no pós-operatório. Então, eu acredito muito no poder da cirurgia robótica e ao ver minhas pacientes também
que se recuperam da cirurgia robótica. Desde 2020 eu fiz o meu treinamento de certificação da cirurgia robótica. Para quem não sabe, eu sou cirurgião oncológico e a minha principal formação é em cirurgia abdominal e pélvica. Então eu faço cirurgias não só do aparelho digestivo, cirurgias de esôfago, estômago, fígado, pâncreas, vias biliares, cirurgia do baço, cirurgia do intestino fino, do intestino grosso, cirurgia do reto e cirurgia do ânus. Mas também faço cirurgias como cirurgias ginecológicas, que é do aparelho reprodutor feminino, como cirurgias de útero, cirurgia de vagina, vulva, colo de útero, ovário, trompas. Então são todas cirurgias que eu faço muito bem, que eu faço aqui em Vitória, no Espírito Santo, meus atendimentos, e atendo essas pacientes e sempre estou avaliando aqui com elas. O seu caso é preciso fazer uma cirurgia aberta por conta de um tumor que é maior ou por conta de um estadiamento que na literatura aponta sendo melhor uma cirurgia por via aberta. E também, eu sempre como um médico referência em cirurgia robótica desde 2020, eu sou formado como cirurgião oncológico em 2012 no Instituto Nacional de Câncer. No ano em que me formei cirurgião oncológico, especialista em cirurgias abdominopélvicas, principalmente cirurgias do aparelho digestivo e cirurgias ginecológicas, o robô Da Vinci chegou no Instituto Nacional de Câncer, sendo um dos primeiros locais, o primeiro local no SUS a ter um robô no arsenal de tratamento do câncer. Então eu sempre fiquei ali apaixonado pelo robô, pela cirurgia robótica, sempre frequentando congressos, sempre fazendo cirurgias minimamente invasivas e cursos de cirurgia minimamente invasiva. E quando, em 2020, no meio da pandemia, aqui em Vitória, no Espírito Santo, no Hospital Meridional de Cariacica, chegou aqui um robô, o sistema do Da Vinci, da Stratner, o sistema que é mais avançado no sentido que é o único sistema que hoje no Brasil já realizou mais de 30 mil procedimentos, um tipo de cirurgia muito segura. E eu comecei a fazer, então, em 2020, as minhas primeiras cirurgias robóticas, após um longo período de certificação, em que eu fiz vários exercícios, várias horas, como se fosse um piloto de avião, antes de começar a pilotar um avião. Porque o cirurgião, ele sabe o que ele precisa fazer. Dentro da formação, são 18 anos que eu me dedico a fazer cirurgias, né? Então, nesse período todo, de 18 anos, dedicando à cirurgia, é o que eu mais gosto de fazer. Então, todas as cirurgias, todos os tipos de operações abdominais, né, que eu faço, e toda a bagagem que eu trago aqui de vários pacientes já realizadas aí cirurgias, tanto cirurgias abertas como cirurgias laparoscópicas, hoje eu trago para a cirurgia robótica, depois que eu fiz a certificação em 2020, para agregar ainda mais todas as minhas habilidades de cirurgião para dentro da cavidade abdominal, sem precisar fazer um corte. Então, com isso, as pacientes elas acabam recuperando mais rápido da operação. E sempre elas vêm aqui comigo, né? Então, tem quase 5 anos que eu faço cirurgias robóticas, então não é à toa que eu estou gravando esse vídeo, senão para falar, para dar o meu testemunho também, como a cirurgia robótica é capaz de fazer cirurgias oncologicamente corretas e com resultados formidáveis, não só de cura do câncer e controle do câncer, e isso vem sendo embasado na literatura médica. Cada vez mais trabalhos vêm mostrando que a cirurgia robótica ela é super segura e também oncologicamente correta para o tratamento do câncer e trazendo mais benefícios. Eu não tenho dúvidas que no futuro a cirurgia robótica vai ser cada vez mais um dia a dia do tratamento do câncer e também mais pacientes
com quebras de patentes, com robôs novos que estão chegando no mercado, com diminuição de taxas de custos do próprio robô, de seus insumos, a cirurgia robótica vai ficar cada vez mais popularizada e vamos ter cada vez mais tecnologias agregadas ali para a gente fazer a cirurgia. E o que a gente precisa saber é que, como essas mulheres vão recuperar mais rapidamente das cirurgias, a gente vai ter mais tempo de qualidade para dar atenção ao seu cuidado com a família, ao seu retorno com o trabalho, ao seu retorno também quando ela precisa de fazer um tratamento, como uma radioterapia, uma quimioterapia. Então, uma sequência de tratamento oncológico que às vezes é realizado, o que a gente tem que entender é, sempre que a gente faz uma cirurgia num paciente, ele vai precisar recuperar daquela cirurgia para ir para a próxima etapa do tratamento. Então, às vezes a gente vê que um paciente ele tem um tipo de câncer, um estadiamento, como ele está ali no corpo, e eu vou saber ali o que eu vou ter que fazer naquela cirurgia. E às vezes, dentro de um tumor que é inicial, eu já sei que a cirurgia é o principal tratamento e que, muito provavelmente, ao terminar a cirurgia, ao ter o resultado daquela operação, eu vou ficar sabendo, olha, esse tumor realmente era um tumor maligno, mas que estava no início e que foi totalmente retirado. Isso a gente vê pela biópsia, o resultado final da cirurgia. E a gente pode falar, olha, essa paciente aqui já concluiu o tratamento e agora é recuperar. Outras pacientes, a gente pode lidar com situações de tumores maiores e que vai precisar de um tratamento complementar à cirurgia. E a lógica é a mesma. A paciente primeiro precisa se recuperar da cirurgia, ir para casa, passar 1 semana, 2 semanas no mínimo, para se recuperar de uma cirurgia, e a partir dali ela vai poder encarar um novo tratamento. Normalmente, esse tratamento pode ser uma quimioterapia, uma radioterapia, uma hormonioterapia, ou, mais recentemente, novos tratamentos de precisão estão sendo utilizados como terapias de manutenção, drogas-alvo moleculares, imunoterapia, anticorpos monoclonais. Tudo isso vem sendo utilizado na medicina de precisão e no desenvolvimento da oncologia moderna. A gente está conseguindo levar para as pacientes que precisam de um tratamento adjuvante, ou seja, que soma a uma operação, de uma forma melhor, mais rápido. Então, essa paciente pode continuar o tratamento melhor. Então, fazendo a cirurgia por robótica, qualquer paciente tem mais tempo ali para se recuperar de uma forma melhor e ali ir para o próximo tratamento melhor. A gente também está vendo isso no dia a dia aqui com as pacientes que fazem cirurgias robóticas e que precisam continuar um tratamento. E às vezes algumas pacientes que não precisam fazer terapias complementares me perguntam, logo com 15 dias de operada, doutor Alex, eu já posso voltar a trabalhar? Eu já quero voltar a trabalhar. E algo que eu sempre falo com elas, você precisa parar um pouquinho para analisar a sua vida, entender o porquê que você fez essa cirurgia, o para que você fez. Se você ficou curada do câncer, se você ficou controlada do câncer com essa cirurgia e seu médico liberou, você já pode voltar a trabalhar, não volte no piloto automático da vida. Entenda que esse problema que veio para você, de alguma forma, trouxe para você desafios, reflexões, que você pode trazer para você como uma coisa boa. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes, é um momento de pausa, de você cuidar de você, olhar para dentro, ver o que você pode fazer, por exemplo, para se alimentar melhor daqui para frente, para fazer uma atividade física melhor daqui para frente, para cuidar de você melhor daqui para frente. Tá vendo como uma reflexão antes de começar no piloto automático vai te ajudar? Então, aqui no meu consultório, normalmente,
além de fazer as minhas cirurgias por robótica ou cirurgias abertas e laparoscópicas, que eu também faço, eu faço um acompanhamento especial dessa paciente. Mesmo antes da operação, eu já começo um acompanhamento especial para ela entender, de alguma forma, passar por aquele desafio do câncer melhor. E sim, depois de terminado a cirurgia e recuperado fisicamente de uma operação, independente se ela é cirurgia aberta ou cirurgia robótica, que tem mesmo uma recuperação mais rápida, o médico também tem a grande oportunidade de incentivar o paciente e acompanhar, e é o que eu faço aqui nesses próximos meses subsequentes, para que traga uma reflexão positiva para novos hábitos de vida, para novos pensamentos, para novos enfrentamentos positivos da vida, e que com certeza isso, somado a melhores hábitos de alimentação, melhores hábitos de exercício e de sono, tudo isso também no ambiente multidisciplinar, essa mulher, somado aí com práticas de atividade física, com educador físico, pilates, com fisioterapeuta, fisioterapia pélvica, sexólogo, psicólogo, avaliações ali com outros médicos que também podem controlar, como endocrinologista, cardiologista. Então é o momento de você dar uma pausa e voltar melhor para a sua vida. E se eu não tivesse ouvido de várias pacientes minhas que fizeram tratamentos de câncer e disseram que a vida delas melhorou, eu não estaria aqui para dizer, porque sim, o tratamento do câncer e o próprio câncer não é uma coisa que a gente quer para a nossa vida. Mas se ele está ali, diante de nós, esse desafio, e a gente levar esse desafio com seriedade e dar o nosso melhor, sim, se a gente der o nosso melhor e fizer de tudo que a gente pode fazer para daqui para frente a gente ter uma vida melhor, e isso inclui também fazer o tratamento com muita fé, muita garra e muita determinação, a gente vai levar a nossa saúde para um próximo patamar, para um próximo nível, e com certeza, independente se você vai ficar curado ou não desse problema, aqui eu não estou falando disso, mas independente disso, você vai ter um resultado muito melhor, tanto em qualidade de vida e, por que não, em tempo de vida e tempo de qualidade de vida. Botar mais vida no nosso tempo que nos resta. No final das contas, todos nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida e o que a gente faz no nosso dia a dia. Antes de falar como que é feita a cirurgia robótica, eu preciso dizer aqui também que tanto a cirurgia aberta, a cirurgia por vídeo e a cirurgia robótica, todas elas precisam cumprir uma missão. Ou seja, a gente tem um paciente, ele foi avaliado, foi feita uma avaliação, ele veio no consultório, o médico viu suas características físicas, a sua saúde como um todo, os remédios que ele toma, as doenças que ele tem, se é fumante ou não, se tem uma obesidade muito avançada, ou a gente está avaliando também a idade da paciente, do paciente. E aí a gente descobre ali algo para melhorar, de repente ajustar uma dose de medicação, ajustar um diabetes, uma pressão alta, qualquer medicação que possa ser feita para melhorar a adaptação e a recuperação desse paciente da operação, isso vai ser feito. Então, antes de tudo, a gente precisa indicar uma operação baseado no problema, né, num diagnóstico que o paciente tem, que a paciente tem, por exemplo, um caso de câncer, a gente precisa saber se aquele câncer, daquele jeito que está instalado, se é mesmo tratado da melhor maneira com uma cirurgia ou se existe algum tratamento para essa paciente fazer para poder melhorar e depois operar. Outras vezes, existem tumores que a cirurgia não é a melhor opção. Existem casos em que, dependendo do tamanho do tumor, a gente vai indicar uma quimio e radioterapia, por exemplo.
Isso acontece em alguns casos de câncer de colo de útero, por exemplo, em que, dependendo de como ele estiver instalado no útero, e ele estiver um pouco mais crescido, por exemplo, da onde ele nasceu, ali do útero, ele já está começando a ultrapassar o útero como um todo, a gente consegue, através de um tratamento, um banho de luz, que a gente chama, a radioterapia, e a quimioterapia, para ativar melhor essa radioterapia, aumentar a sua eficácia, a gente consegue tratar uma paciente com câncer de colo de útero sem mesmo precisar de operar. Terminando o tratamento, depois ela entra em acompanhamento, e aí sim depois a gente vai vigiar essa paciente, ela vem e às vezes nem precisa de operar. Outro caso também, que às vezes ocorre isso, é o câncer de reto, principalmente o câncer de reto médio e baixo. O reto é a última parte do intestino, e se a gente for ver, os últimos 12 centímetros e os 10 centímetros do reto, a parte mais baixa, se a gente consegue fazer um tratamento e não precisar de operar, fazer a retirada do reto, para o paciente, para a paciente, isso é muito bom, que a gente consegue atingir a cura sem precisar de operar. Então hoje, com as terapias novas e com as novas tecnologias, com a radioterapia mais eficaz e com protocolos novos de tratamento para o câncer de reto médio e baixo, a gente está conseguindo, em alguns casos, obter resposta clínica completa dos tumores com quimio e radioterapia, e sim, alguns pacientes conseguem não precisar aí da cirurgia e aí entram em um processo de acompanhamento através da terapia e do acompanhamento chamado watch and wait, em que a gente espera e observa ali se um tumor do reto sumiu totalmente, e a gente consegue depois acompanhar isso, e caso ele volte, aí a gente vai e indica a cirurgia. Então veja, um paciente que vai vir aqui para uma avaliação, para uma operação, é importante ele entender tudo isso, entender o pré-operatório, todos os exames que têm que ser feitos, até para a gente decidir entre uma cirurgia aberta, uma cirurgia laparoscópica e uma cirurgia robótica. E quais são os fatores que estão realmente ligados à boa recuperação de um paciente de uma operação? Então, uma das coisas, independente se você vai fazer cirurgia aberta, por vídeo ou por robótica, uma das coisas que a gente tem que olhar é a saúde prévia do paciente. É o que a gente chama de reserva fisiológica. Quer dizer, como que esse paciente vai conseguir tolerar aquele tratamento. Então a gente vai ver ali, se ele é um paciente que cuidou muito bem da saúde, se faz exercício físico, se está com as doenças todas controladas direitinho, se está bem esse paciente emocionalmente, fisicamente. Isso tudo vai influenciar como que ele vai passar e recuperar de uma operação. Então, por isso que é importante todos nós cuidarmos da nossa saúde, e mesmo se por um acaso a gente descobre uma doença e a gente não está cuidando muito bem da saúde nesse momento, mesmo assim, se a gente pegar esse período pré-operatório e fazer um preparo com um educador físico, com um fisioterapeuta, parar de fumar, parar de beber, se alimentar melhor, movimentar o corpo na medida do possível, a cirurgia e a recuperação como um todo vai ser melhor. Outro fator que influencia diretamente no resultado da cirurgia, então, são chamados fatores relacionados à recuperação do paciente, que a gente pode, por exemplo, melhorar o seu estado nutricional, a gente pode melhorar aí o seu estado físico. Então, existem dietas, por exemplo, algumas dietas que têm a função imunomoduladora, que a gente faz no paciente 7 a 14 dias antes da operação, com o intuito de deixar o corpo dele menos inflamado e preparar ele com nutrientes para poder recuperar melhor de uma operação. Isso chama de dieta imunomoduladora. Outra coisa importante, como eu falei, é preparar da parte física
pode entrar um profissional do educador físico, ou mesmo o paciente saber que ele pode manter uma atividade física, manter a academia que às vezes ele está fazendo, né? Então ele fica sem saber se pode ou não. Na maior parte dos casos, se o paciente tolera o exercício, é possível e é até importante que ele continue. Isso vai fazer bem para a cabeça também. Então, outras coisas são protocolos, né, pré-operatórios, em que a gente consegue reduzir o tempo de jejum pré-operatório. A gente faz também um acompanhamento e consultas pré-operatórias aí com cardiologista. Às vezes a gente vai ver a saúde do coração no paciente mais idoso, faz um ecocardiograma, uma esteira, tudo isso para ver se o paciente está bem com a saúde em dia. E também os protocolos de abreviação de jejum vão ser importantes e o anestesista, toda a equipe ali que vai entrar em contato com esse paciente no pós-operatório, também vai ser fundamental ali as primeiras conversas, às vezes uma consulta, né, com um fisioterapeuta, alguém que vai cuidar de você no pós-operatório, isso também vai fazer toda a diferença. Outra coisa que faz diferença no resultado da cirurgia, independente se você está fazendo por robótica, por vídeo ou por cirurgia aberta, é a própria confecção da cirurgia, né? Como eu falei, a cirurgia tem uma missão para cumprir e, independente disso, se vai ser por via robótica, aberta ou por vídeo, a cirurgia ser bem feita por um cirurgião competente, com uma curva de aprendizado, que já passou por várias situações diferentes no tratamento do câncer ou de algum tumor ou alguma doença como endometriose, mioma, tem experiência, essa cirurgia vai ser melhor feita, mais bem confeccionada. Então faz com calma ali, isso faz muito diferença, né? E como que o paciente se portou durante a operação. Algumas cirurgias são mais desafiadoras. Às vezes o paciente vai precisar tomar sangue, às vezes uma cirurgia em que durante a operação teve alguma intercorrência, alguma coisa assim, não é algo muito comum de acontecer, mas tudo isso é importante. Então, uma boa equipe de anestesia que vai estar ali dando segurança para o paciente e ajudando esse paciente a se equilibrar durante a cirurgia para que tudo ocorra bem. Então, a segurança da cirurgia também durante o intraoperatório, não só com um bom cirurgião, uma boa equipe cirúrgica, mas também o anestesista ali cuidando do paciente, um bom anestesista, e a equipe como um todo ali de enfermagem atenta ali numa operação, isso também faz toda a diferença. Como esse paciente portou na cirurgia, então, como eu falei, a saúde do paciente antes da cirurgia vai ser muito importante, porque na cirurgia, então, o corpo dele vai passar por um trauma. Sim, a cirurgia é um trauma para o corpo. Mesmo que a gente pense que a cirurgia é para o bem, para uma coisa boa, né, para o paciente se sentir melhor, a cirurgia, o corpo ali, interpreta aquilo ali como um trauma. E sim, se a cirurgia for feita por via aberta, o paciente precisou fazer por via aberta, por causa que o tumor é grande, porque o tumor já está espalhado, de alguma forma a gente vai precisar ali de uma palpação melhor, de mexer em vários locais na barriga de um paciente, por exemplo, num caso de carcinomatose peritoneal, em que tem vários tumores no peritônio. Isso pode acontecer, por exemplo, em caso de câncer de ovário ou mesmo câncer de intestino. Alguns pacientes têm benefício em retirar esses tumores todos do abdômen, e esses pacientes, na maior parte das vezes, e hoje na literatura, a melhor opção é fazer uma cirurgia por via aberta mesmo, e sim, fazendo a cirurgia, o paciente correndo bem, tolerando bem a cirurgia, ele vai recuperar também. Sim, a cirurgia aberta, o paciente fica mais tempo no hospital do que a cirurgia por vídeo, e também a cirurgia robótica menos ainda. Mas a gente sabe que, para muitos casos, a cirurgia aberta é excelente e o paciente recupera também. Então, eu estou aqui também para falar que, se você vai fazer uma cirurgia aberta, não fique triste. É uma cirurgia excelente, o seu médico vai poder fazer, resolver o problema. E sim, se você cuidar da sua saúde antes da operação e
tiver uma boa equipe cuidando de você, além do anestesista, mas também o cirurgião, somado aí com a equipe de nutrição, fisioterapia, intraoperatória, ali no pós-operatório, a fisioterapia motora, respiratória, isso vai ajudar bastante. Então, eu costumo falar para as minhas pacientes, né, que vão fazer uma operação, que quem opera não está doente, quem opera está curado. Por quê? O controlado do problema. Então, se você precisou fazer uma cirurgia, minimamente, se o seu médico indicou uma cirurgia para você, é porque ele entendeu que essa cirurgia vai te levar para uma condição melhor. Então, ninguém faz uma cirurgia pensando em que a cirurgia vai piorar a saúde do paciente. Ah, sim, uma cirurgia pode levar a sequelas ou pode levar até risco de vida, né, para um paciente? Pode, mas quando a gente indica uma operação, a gente sempre vai estar balanceando ali risco-benefício do que aquela cirurgia vai trazer de bom para aquele paciente, se aquele paciente vai tolerar bem aquela cirurgia, e sim, se tiver uma indicação precisa, nós vamos com muita fé e esperança que essa cirurgia vai recuperar, curar ou controlar um problema. Então, sim, eu sempre falo, quem faz uma cirurgia não está doente, está curado ou controlado. Então, no momento da recuperação, ter o seu médico ali do seu lado, te ajudando, também te dando informações sobre o seu problema de maneira verídica. Olha, a sua doença estava assim, 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 e a gente fez os exames, e na hora da operação eu pude confirmar que estava assim, estava assado, nós fomos bem, a cirurgia deu certo, ou não, ou a gente não conseguiu, de alguma forma, o paciente precisa saber como que foi o seu tratamento, como que passou aquela cirurgia. E ter o paciente junto do médico no pós-operatório, isso também eu acredito que é fundamental. O médico que operou o paciente junto com a sua equipe está ali de olho no paciente dia após dia, numa internação hospitalar até ele ter alta. E sim, depois da alta, esse paciente continua no acompanhamento. Aqui no meu caso, quando eu dou alta para um paciente, ele continua uma semana, volta comigo, outra semana, até dar um mês semanalmente, e depois normalmente até o segundo mês e o terceiro mês, esse paciente tem mais consultas mensais aí, para acabar de assentar, acabar de recuperar. Normalmente é o que eu costumo fazer para qualquer paciente que opera aqui comigo, esse acompanhamento especial, porque eu acredito muito que faz muita diferença o paciente estar ali bem avaliado, bem acompanhado no seu pós-operatório. Então, pensando que quem opera não está doente, quando acaba a cirurgia, o paciente nos primeiros dias, ele está assim mais, às vezes tem mais um pouquinho mais de dor, né? Certo que na cirurgia robótica essa dor é bem menor, né? Mas tem os cortezinhos sim. E a gente vai então entender que esse paciente precisa recuperar da cirurgia. Então a gente vai sempre estar estimulando ele a deambular, né? Então quanto antes o paciente começar a se movimentar da cama, isso também vai ajudar na sua recuperação, independente se está fazendo por robótica, vídeo ou aberta. Quando ele começa a se alimentar, então quanto antes a gente consegue alimentar um paciente, ou quanto antes o seu intestino começa a funcionar, isso também é muito bom e isso ajuda na recuperação mais rápida do paciente e do tempo de internação. Então, quanto menos tempo um paciente passa numa internação hospitalar, no CTI ou mesmo na enfermaria, no apartamento, menos riscos de infecção, menos riscos de complicações pós-operatórias. Então, por isso que a cirurgia robótica e a cirurgia por vídeo, elas diminuem o tempo de internação. E até mesmo quando a gente compara a cirurgia por vídeo e a cirurgia robótica, a robótica ainda tem menos dor, tem menos risco do paciente ser reoperado, ou seja, dele precisar de uma operação para de alguma forma continuar ali cuidando ali de algum probleminha ou alguma alteração que o corpo vai precisar de mais uma ajuda do médico cirurgião para se recuperar numa reoperação,
que também recupera, e se for preciso, é importante para o paciente se recuperar totalmente, a cirurgia robótica tem ainda menos risco de uma reoperação. Isso também vale em relação à cirurgia aberta e em relação à cirurgia por vídeo. Outro benefício da cirurgia robótica em relação à cirurgia por vídeo é que existe um risco menor de eu ter que converter, né, do médico ter que converter a cirurgia por vídeo ou por robótica por alguma dificuldade ali que ele está encontrando, alguma dificuldade técnica, ele encontra ali e entende que ele precisa continuar aquela cirurgia, cumprir aquela missão por via aberta, né, que ele vê ali e entende que não, aqui eu preciso não vou conseguir continuar pela robótica, ou não vai ser importante para o paciente continuar pela via vídeo laparoscópica, eu vou passar por uma cirurgia aberta. O paciente tem que saber disso. Todo paciente que faz uma cirurgia minimamente invasiva, ou por robótica ou por vídeo, tem que entender que existe um risco, mesmo que pequeno, de precisar fazer o corte, converter essa cirurgia para uma cirurgia aberta, ou durante o procedimento, ou numa reoperação, porque isso vai ser importante para a recuperação total do paciente. Então, comparando, né, quem faz a cirurgia por robótica tem menos riscos dessa cirurgia ser convertida para uma cirurgia aberta. Isso porque a cirurgia robótica, ela dá uma visão melhor para o cirurgião, uma visão em 3 dimensões, comparada a 2 dimensões, como se o cirurgião estivesse olhando com um olho só na cirurgia de vídeo. Então, a cirurgia aberta a gente vê com os 2 olhos e a gente conseguiu transportar isso de enxergar com os 2 olhos através da cirurgia robótica, em que a gente consegue ali, então, uma visão binocular, ter a visão 3D. Na cirurgia robótica, também eu tenho liberdade de movimentos. Então, consigo fazer cirurgias muito complexas pela soma da melhor visão, às vezes até mais amplificada que a cirurgia aberta, e instrumentos mais delicados. Assim, a cirurgia por robótica, ela tem mais delicadeza ao preservar inervação pélvica, preservar tecidos sadios. Então, vai ser mais importante aí para um paciente fazer, às vezes, uma cirurgia robótica em vez de uma cirurgia aberta, porque a gente vai conseguir dar menos trauma e esse paciente vai ter menor risco de alguma sequela da cirurgia. Como não precisa fazer o corte, a cirurgia de robótica e a de vídeo tem menos risco de hérnias abdominais. Mesmo a cirurgia por vídeo robótica também tem risco de hérnia, porque tem ali os cortezinhos. Mas como são cortes pequenos, esse risco de hérnia é bem menor. E esse paciente, então, volta às suas atividades físicas, volta ao seu trabalho com menos risco de hérnia por causa disso também. Tem só uns cortezinhos em vez do corte grande. Então, como eu estava falando, a cirurgia robótica ela tem um pouco mais de precisão até que a cirurgia por vídeo e pela cirurgia aberta. E aí a gente consegue, então, através de um trauma menor no corpo, né? Então, como eu estava falando, a saúde do paciente vai ser importante, mas sim, se eu faço uma cirurgia com menos trauma no corpo, esse corpo vai recuperar muito mais rápido. E para o paciente que é idoso, o paciente que é obeso, né? Principalmente aí, quando a gente fala de obesidade aí para câncer abdominal, acima de 31, o IMC, já começa a ficar um pouco mais arriscado a cirurgia por vídeo ou robótica. A gente vai ter que avaliar caso a caso, porque nesses pacientes existe um risco maior de converter para cirurgia aberta. E pacientes ginecológicas, as mulheres, né, com câncer ginecológico, o IMC acima de 40 também é algo que a gente precisa avaliar com critério para indicar uma cirurgia por vídeo ou uma cirurgia robótica, porque essas pacientes têm um risco maior, então, do procedimento ser convertido para cirurgia aberta, que vai resolver do mesmo jeito, mas sim, se você avalia isso direitinho, às vezes você deixa de levar uma paciente que não vai se beneficiar da cirurgia por vídeo ou pela cirurgia robótica para uma cirurgia
que na verdade precisa ser aberta, seria melhor realizada por via aberta. Então veja, o cirurgião vai estar sempre pensando aí com base no paciente, com base nas suas características, qual é a melhor opção, robótica ou por vídeo ou por via aberta. Em resumo, a cirurgia robótica vai causar menos dor no paciente, uma recuperação mais rápida, menos tempo de internação, menos sangramento, menos riscos de complicações pós-operatórias, menos chances de ser convertida para uma cirurgia aberta, menos transfusão, recuperação mais rápida, uma internação menor, menos tempo no CTI, menos tempo internado e um retorno para suas atividades do trabalho mais rápido. Então, para uma paciente que tem um câncer, se a gente pensa num paciente que vai precisar depois de um tratamento pós-operatório, como que a gente chama de terapia adjuvante, para continuar um tratamento que pode ser chamado de multimodal, um tratamento que vai associar tanto químio, radioterapia e cirurgia. Quando a gente está pensando, então, nesse paciente que precisa continuar o tratamento, fazer a cirurgia por robótica vai ajudar esse paciente a estar mais pronto antes mesmo do que a cirurgia aberta, por exemplo, e até alguns casos de cirurgia laparoscópica, ele vai estar pronto para a próxima etapa melhor. Então, eu acredito muito, então, que a cirurgia minimamente invasiva e o seu avanço, a sua evolução, que é a cirurgia robótica, vai cada vez mais trazer benefícios para os pacientes com câncer. Não só porque vai conseguir fazer cirurgias mais delicadas e tirar tumores de uma forma mais eficaz, tirar mais ínguas, quando é preciso tirar ínguas abdominais, fazer cirurgias mais delicadas em pacientes idosos que às vezes não iam tolerar uma cirurgia aberta, e também esses pacientes recuperando melhor da operação, eles vão estar mais prontos e eles vão estar aptos a fazer esses tratamentos melhor. Então, existe aí cada vez mais trabalhos que estão mostrando aí, não só para cirurgia abdominal, gastrointestinal, como para cirurgia de câncer ginecológico e também endometriose e miomas, que são tumores benignos. A cirurgia robótica tem trazido cada vez mais esperança e qualidade de vida e melhores resultados cirúrgicos também. Então, todo caso vai precisar de uma avaliação de um médico especialista que tem experiência em cirurgia por vídeo, cirurgia aberta e cirurgia por robótica, para ele examinar e falar para o paciente. Então, muitas vezes as pacientes vêm aqui comigo perguntando e eles querem saber se a cirurgia pode ser feita por vídeo, pode ser feita por robótica ou pode ser feita por via aberta. E isso vai ser importante para a paciente aceitar esse tratamento e com ainda mais coragem, com ainda mais força, porque ela está indo para um tratamento ali que vai fazer bem para ela e que ela teve a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, decidir o que é melhor para ela e que está diante de um profissional competente em cirurgia robótica, cirurgia por vídeo ou cirurgia aberta. O mais importante é o seu médico estar ciente e seguro de como vai fazer a sua operação. E aí sim você pode ir com fé, esperança e acreditando que tudo pode ficar melhor, que tudo pode ter uma melhora ali na frente. E agora eu vou te explicar um resumo de como funciona a cirurgia robótica na prática. Vou mostrar aqui para vocês a sala da robótica. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a mesa da cirurgia. Carrinho da anestesia. E os vídeos, o foco, a mesa da operação, está sendo tudo organizado aqui. Esse é o robô, cirurgião, aqui dado vídeo. E esse aqui é o console, onde eu fico aqui, operando.
Esse aqui é o controle, onde eu controlo. Aqui tem uns pedais para acionar a energia. E aqui já mostrando no intraoperatório, nessa cirurgia de alta tecnologia, com uma equipe qualificada de profissionais especialistas, não só o cirurgião, mas os auxiliares, o anestesista, toda a equipe de enfermagem preparada, e essa cirurgia vai transcorrendo nesse hospital de altíssima qualidade, o Meridional, a rede Meridional de Cariacica, e aqui mostrando é uma esterectomia para o tratamento do câncer de endométrio, um câncer com alto índice de cura, e está sendo feita uma pesquisa de linfonodo sentinela. E nessa parte final já estou seccionando o fundinho da vagina para retirar o útero pela própria vagina sem cortes. O paciente que vai fazer a cirurgia robótica, ele vai chegar ali na sala de operação. A sala de operação da cirurgia robótica ela é muito tecnológica. Ela é feita para aquilo. Então ela tem vários monitores instalados em todas as paredes do centro cirúrgico, da sala cirúrgica. Tem também a mesa da cirurgia, conforme tem na mesa de operação em qualquer sala de cirurgia, o foco cirúrgico, o carrinho do anestesista e o material da cirurgia, tanto da cirurgia por laparoscopia, como também as pinças da robótica, como também materiais de cirurgia aberta. Por quê? Na verdade, a cirurgia robótica ela é nada mais, nada menos que uma evolução disso tudo. Então, para fazer uma cirurgia robótica, o cirurgião tem que conhecer todas essas áreas e tem que ter ali todos os seus materiais separados pela sua instrumentadora para você poder começar uma cirurgia com segurança. Antes de começar a cirurgia, então, o anestesista vai conversar com o paciente, vai acabar de checar tudo, a operação que vai ser realizada, o paciente, o seu pré-operatório, todos os exames que ele fez, e aí esse paciente ali vai pegar ali uma veia, vai botar um remedinho para o paciente ficar um pouco mais tranquila, vai fazer uma anestesia nas costas se for preciso, e a anestesia para cirurgia oncológica, para a cirurgia robótica, é uma anestesia geral. O paciente tem mesmo que ficar relaxado ali e de um ponto em estado anestésico, na anestesia geral, né, que a gente coloca o tubo, né, o médico anestesista coloca o tubo na garganta, porque isso vai ser importante para o paciente não sentir nada e ele ficar ali imóvel, direitinho, para que seja feita ali a operação. Que hoje a anestesia evoluiu bastante. É muito seguro uma anestesia, uma operação. Então, fazendo a anestesia, ali do lado da mesa cirúrgica já tem o carrinho do robô, que é um aparelho, uma torre, semelhante à torre de videolaparoscopia, também com uma tela, com insuflador de CO2, que por ali que vai ser ligado uma mangueirinha e vai inflar o abdômen, fazer o pneumoperitônio para encher a barriga ali de um gás inerte, que é o CO2, e que vai criar o espaço ali para a gente operar. Nesse componente do robô, que é essa torre, tem um vídeo, um insuflador do CO2 e também a fonte de luz, basicamente, e também ali a energia, que é o bisturi monopolar e o bipolar que vai ficar na mão do cirurgião, a energia que vai ser usada do bisturi elétrico do robô. Então tem esse equipamento. Um outro componente, um segundo componente, é o próprio robô, o robô que tem 4 bracinhos, e o outro componente que fica do lado ali da maca cirúrgica de operação é o console, que é também um equipamento muito tecnológico em que o cirurgião vai sentar ali, vai colocar o seu rosto para enxergar em 3 dimensões e ali ele fica ali numa posição ergonômica com a sua mão ali posicionada e fazendo ali os movimentos para exatamente tudo que ele fizer, o robô vai reproduzir. Então são esses 3 componentes do robô:
a torre, o robô propriamente dito e o console. E aí esse paciente que acabou de ser anestesiado, ele vai ser preparado pelo cirurgião, a gente vai limpar a barriga direitinho, semelhante exatamente todos os passos que a gente faz numa cirurgia aberta, vai colocar os campos estéreis, os campos operatórios, né? O cirurgião vai estar ali, todo paramentado, com a sua equipe, o anestesista fica de fora ali, né? E o cirurgião, junto com a sua instrumentadora e mais 2 médicos cirurgiões auxiliares, que normalmente entram nas cirurgias robóticas, vão estar junto do paciente nesse começo da operação, colocando os campos, fazendo as incisões pequenininhas ali no abdômen, por onde vão ser colocados os instrumentos, os bracinhos do robô, né? Então, depois que faz os furinhos e a gente insufla de ar o abdômen, a gente traz o robô, coloca os bracinhos dele acoplados nos trocáteres especiais do robô e a gente coloca os aparelhos. Tudo isso sobre visão, tudo isso semelhante ao que a gente já faz na cirurgia videolaparoscópica. E a diferença é que quando a gente acaba de posicionar as pinças, aí o cirurgião, ele sai ali daquele campo operatório, tira ali, se desparamenta, a instrumentadora fica ali do lado, fornecendo ali todos os instrumentos que o cirurgião pedir para trocar as pinças e eventuais procedimentos que forem necessários. O cirurgião auxiliar vai ficar de um lado e o outro cirurgião auxiliar vai ficar do outro ali do paciente, trocando as pinças, e também muitas vezes a gente usa um trocáter extra em que a gente consegue ali, através do cirurgião auxiliar com uma pinça de videolaparoscopia, entrar com uma gaze, entrar com uma agulha, um fio para a gente poder fazer uma sutura, aspirar algum sangramento, lavar a cavidade, fazer ali os procedimentos ao lado do paciente. Aí sim, o cirurgião, depois de posicionado as pinças, ele sai, desparamenta e vai para o lado, do ladinho mesmo da cama do paciente ali, e ele vai para o console, e aí ele senta ali, coloca seu rostinho ali, o seu rosto, e consegue ali então, com as suas mãos, comandar o robô. Então o robô, ele reproduz exatamente todos os movimentos que o cirurgião faz. O robô, ele não faz a operação, a gente chama até que é uma cirurgia assistida pelo robô, ou seja, quem faz a operação é o seu cirurgião. Ele é que sabe o que tem que tirar, o que não tem, como que manipula cada tecido, cada órgão, como que faz cada ponto, como que faz tudo. O cirurgião é que faz todos os movimentos. Se ele sai da cirurgia, né, se ele tira, por exemplo, o rosto de onde ele está enxergando, existem já sensores no console, por exemplo, que já paralisam ali a cirurgia, e aí ela fica paradinha, e quando ele volta, a cirurgia volta. Então veja, tem vários sensores de tremor também, vários sensores que dão segurança para que essa cirurgia, depois de 8 milhões e meio de cirurgias já realizadas no mundo, essa cirurgia é super segura e ela vai ser conduzida até o final ali pelo cirurgião, né? Ele termina a cirurgia e os cirurgiões auxiliares ajudando. Terminou a cirurgia ali, a parte da robótica, tirou o tumor, costurou o intestino, fez o que precisava fazer, pronto. Aí o cirurgião pode sair do console, né? Isso tudo na comunicação com a equipe, então todos ali se falam, né? Tem um sistema de microfone e de áudio que todo mundo se fala em tempo real, uma coisa muito tecnológica. Acabou a cirurgia, o cirurgião sai do console, volta lá para o lado do paciente, se lava, coloca ali de novo a sua paramentação cirúrgica e volta lá para o campo operatório, e aí sim a gente tira os bracinhos e aí sim
a gente termina a operação, às vezes a gente vai fazer uma contraabertura, um cortezinho para tirar um tumor. A gente sempre usa bolsinhas de proteção, principalmente quando a gente fala em câncer, em cirurgia do câncer, para poder tirar esse tumor protegido para não acontecer nenhum tipo de disseminação. Isso também é importante a gente agregar segurança para o nosso procedimento minimamente invasivo e assim o paciente vai recuperar melhor, porque mesmo fazendo o corte para tirar a peça, esse corte ele é pequeno e a gente também não precisa usar muito afastador. Quando a gente faz uma cirurgia por corte aberta, a gente sempre usa um afastador e esse afastador acaba ali de alguma forma também causando um pouquinho de dor no pós-operatório. Então, mesmo que a gente faça uma cirurgia minimamente invasiva, a gente precisa fazer um cortezinho para tirar a peça, esse corte costuma doer menos, porque a gente não usa muito afastador para retirar a peça, ou fica muito pouco tempo ali manipulando até que a gente tira a peça e fecha, tá? Então, terminou ali, tiramos os bracinhos do robô, vira uma cirurgia como se fosse de vídeo, né? Uma cirurgia que a gente vai ali costurar as feridinhas, né? E aí o anestesista já pode acordar o paciente, a paciente, e aí está terminada a operação. Agora o paciente vai ser estubado pelo anestesista com toda a segurança, vai ficar ali numa sala de pós-operatório imediato, em avaliação com o anestesista ainda, e depois vai para o CTI ou vai para o quarto já mais acordadinho, e aí numa situação melhor. Lógico, essa é uma explicação geral. Cada paciente vai ter um tipo de reação, cada paciente vai ser um caso especial e vai recuperar de uma forma, mas em situações gerais, esse é o passo a passo de uma cirurgia robótica. E para as mulheres, quais são as mulheres que mais se beneficiam da cirurgia robótica? As mulheres que precisam fazer uma operação da parte gastrointestinal, as mulheres que precisam fazer uma operação da parte ginecológica, tanto para câncer do aparelho digestivo como para aparelho reprodutor feminino, as mulheres mais jovens que precisam fazer uma cirurgia com preservação da fertilidade, em que é preciso fazer uma cirurgia com menos riscos de aderências, então para cirurgias de miomas, para cirurgias de endometriose, para cirurgias pélvicas no geral, a cirurgia robótica vai ajudar muito essas mulheres a terem menos aderências pélvicas e isso facilita uma gravidez futura. Outras mulheres que também se beneficiam são as mulheres obesas. As mulheres com obesidade, não só que vão fazer uma operação no andar superior ou no andar inferior do abdômen, independente se vai ser uma cirurgia para aparelho digestivo ou uma cirurgia ginecológica, as mulheres obesas elas se beneficiam bastante. Como eu falei, a cirurgia robótica ela tem um risco menor de converter para cirurgia aberta. Então, uma paciente que vai fazer uma cirurgia para câncer gástrico, câncer de pâncreas, câncer de vias biliares, esplenectomia, cirurgia do cólon e do reto, quando faz uma cirurgia numa mulher mais obesa, essa mulher tem menos risco de fazer uma cirurgia aberta, então ela tem menos risco de ficar muito tempo internado, menos risco de pneumonia, uma recuperação mais rápido, um corte menor no abdômen, uma estética melhor e para as pacientes obesas tem um risco menor de converter a cirurgia para uma cirurgia aberta. As mulheres com câncer ginecológico, a mesma coisa. Câncer de ovário, câncer de trompas, de útero, de endométrio, de colo de útero. Essas mulheres que vão fazer cirurgias e são mulheres obesas, principalmente essas mulheres que precisam de uma operação mais delicada, com linfadenectomia, a cirurgia robótica vai ter uma excelente aplicabilidade, com menos risco de sangramento, menos riscos, então, também de converter a cirurgia para uma cirurgia aberta, uma recuperação mais rápida e também essas mulheres acabam recebendo a sua recuperação total ou recebendo seus tratamentos
combinados, independente se é cirurgia gastrointestinal ou cirurgia pélvica, melhor. Então elas acabam então recebendo os tratamentos, quando necessários, mais precoce e aí conseguem completar o seu tratamento melhor. Então por isso também a cirurgia robótica está sendo um grande avanço para essas mulheres. As mulheres idosas, porque conseguem fazer cirurgias mais complexas e também, nesses casos, elas conseguem recuperar mais rápido da operação. Cirurgias de endometriose também, a cirurgia robótica está cada vez mais sendo aplicada e cada vez mais tendo ótimos resultados e fazendo cirurgias ainda mais complexas, ajudando aí nessa mulher que precisa de um tratamento multidisciplinar a lidar com dores, a lidar com o desafio da preservação da fertilidade. Então também a cirurgia robótica está ajudando bastante essas mulheres. Para cirurgias de miomas, a mesma coisa. A cirurgia de mioma para a mulher, quando precisa das miomectomias, para a gente preservar o útero e não precisar de retirar ali o útero inteiro para uma mulher que precisa engravidar, que quer engravidar, a cirurgia por robótica facilita a operação e viabiliza muitas cirurgias que seriam muito complexas para serem feitas por vídeo e que por isso seriam feitas abertas, e aí a robótica traz ali uma cirurgia mais ergonômica para o cirurgião e uma cirurgia também que pode ser longa, mas que pela cirurgia robótica ela é facilitada pelas suas características de ter um ponto, uma confecção melhor, uma liberdade de movimento melhor, porque nas cirurgias de mioma isso pode ser fundamental. É sabido também que miomas acima de 750 centímetros cúbicos, maiores do que 12 centímetros ou suspeitos para sarcomas, leiomiosarcoma, esses tumores não podem ser operados por vídeo ou por robótica. Esses tumores precisam de uma atenção especial e serem operados por um cirurgião oncológico pelo risco de disseminação para a cavidade. Então, se essa mulher tem uma suspeita de câncer de leiomiosarcoma, que é a variante maligna do mioma, que é muito rara, mais comum aí na mulher entre os 50 anos, e tem as suas características vistas muitas vezes pela ressonância, pela história clínica e exame físico da paciente, a gente pode suspeitar de um leiomiosarcoma e entender, olha, esse caso aqui não vai ser bom a gente fazer uma miomectomia, que é a cirurgia de preservação do útero, nem vai ser bom a gente fazer uma cirurgia por vídeo ou por robótica. Por quê? Quando a gente faz vídeo e robótica, para tirar a peça sem precisar cortar, a gente usa o que a gente chama um equipamento chamado morcelador. Então, às vezes, um tumor grande, um mioma benigno, a gente consegue, sem precisar cortar a barriga da mulher, com o morcelador, aspirar esse tumor, né, benigno, um mioma, e aí, dentro de uma sacolinha, a gente não precisa cortar. Isso é uma maravilha para a mulher que é jovem, que está preocupada também com a estética e com a recuperação mais rápida. Isso é uma maravilha para a cirurgia robótica. Mas sim, como eu falei, quando tem a suspeita de leiomiosarcoma, né, que é a variante maligna do mioma, que é raro, repito, aí sim esse caso não pode fazer essa técnica, a gente opta mesmo por fazer aberta, porque é quando a gente tem menos riscos e mais chances de cura. Quando a gente fala em aparelho reprodutor feminino, a cirurgia robótica está ajudando bastante no câncer de endométrio, nas pacientes obesas, que eu preciso fazer ali uma linfadenectomia, uma retirada das ínguas, através da pesquisa do linfonodo sentinela. Eu também uso o verde de indocianina, injetado ali no colo do útero, que quando eu vou fazer a cirurgia, eu consigo descobrir qual que é a íngua que drena aquele tumor. Ela vai ficar verdinha, através da fluorescência do robô. E aí eu vou lá e tiro só aquela íngua. Isso vai ajudar a diminuir o risco de linfedema.
linfedema é uma complicação da linfadenectomia e que, quando eu tiro as ínguas de uma região pélvica, ínguas são órgãos de defesa do corpo que filtram a linfa, que é um líquido produzido nos tecidos e que retorna para a corrente sanguínea através dos canais linfáticos. E essa linfa ela é drenada e primeiro ela é filtrada pelos linfonodos. Então a pesquisa de linfonodo sentinela é eu descobrir qual que é o linfonodo que está drenando um tumor no útero, por exemplo. Isso vai ser importante para, em vez de ter que tirar as ínguas inteiras da pelve, isso daria um risco de linfedema de 30%, agora eu consigo tirar só o linfonodo sentinela e aí eu reduzo esse risco de linfedema para 0,5 a 3% de risco de linfedema. Olha como isso ajudou bastante. Outras pacientes que se beneficiam muito da cirurgia robótica é a paciente com câncer de colo de útero e tem um tumor, principalmente aquelas com tumores pequenos, menores do que 2 centímetros, com baixos critérios de risco e que eu consigo fazer uma cirurgia menos radical para aquelas pacientes que querem preservar a fertilidade, que se chama traquelectomia radical, que é quando eu tiro o colo do útero de uma forma radical por um câncer e aí eu faço a costura do corpo do útero na vagina e aí essa mulher pode ter chance de engravidar depois. Quando uma mulher faz uma traquelectomia radical, uma cirurgia de preservação da fertilidade por robótica, ela tem até 80% de chance de conseguir êxito numa gestação. Isso é muito, porque se comparado com as outras técnicas, a vaginal dá 60% de êxito numa gestação e a de vídeo e a aberta dá cerca de 43, 46% de êxito numa gestação futura. Então veja como a cirurgia robótica é melhor. Outra paciente que se beneficia bastante são as pacientes jovens que precisam fazer uma cirurgia para ovário. Algumas pacientes com suspeita ou com cistos anexiais em que é possível fazer preservação da fertilidade, as cirurgias de oforoplastia são muito melhor realizadas pela robótica. E sim, alguns casos com alta suspeita de câncer ou alguns casos em que o tumor está muito grande, essa oforoplastia não vai ser a melhor opção. E aí, nesses casos, a gente também tem que usar a medicina reprodutiva sempre, mesmo antes da operação, para todos os casos das mulheres que querem fazer algum tipo de tratamento com preservação de fertilidade. Antes mesmo de fazer a cirurgia, ela precisa passar no médico fertileuta para estar garantindo que todas as opções ali de preservação de fertilidade, como congelação de óvulos, congelação de embriões, vão ser feitas para garantir ali um sucesso futuro numa gestação futura. Falando um pouquinho mais em cirurgia digestiva, a cirurgia robótica melhorou ainda mais a cirurgia do esôfago, trazendo uma cirurgia mais segura. O esôfago ele fica aqui no tórax, então a gente acaba tendo que fazer uma cirurgia que acessa o tórax e acessa a cavidade abdominal. Então, antigamente, quando era feita a cirurgia aberta, a morbimortalidade dessa cirurgia era muito grande. E hoje, com a cirurgia robótica, a gente consegue, no ambiente minimamente invasivo, no tórax, não precisar de fazer grandes incisões para retirar um tumor, a gente faz com furinhos e a gente consegue dissecar o tumor melhor e tirar mais linfonodos e com mais delicadeza. Então a gente consegue margens de seguranças negativas melhores e também tirar mais linfonodos com a robótica. Então, para câncer de esôfago, a gente tem utilizado muito e tem sido fundamental a técnica robótica. Para o câncer de estômago, a mesma coisa. Tem se retirado mais linfonodos com a técnica robótica. Tem também uma melhor liberdade de movimentos para fazer as anastomoses. E também pacientes mais obesos se beneficiam porque a cirurgia fica mais bem confeccionada, mesmo em casos de câncer. É sim limitado,
quando a gente está falando em tumores muito avançados ou tumores que são muito grandes, alguns casos a gente também vai precisar fazer a cirurgia por via aberta. Mas falando de robótica, a cirurgia robótica ajudou muito na confecção das gastrectomias subtotais e totais, porque traz uma tecnologia e uma confecção muito melhor das costuras intestinais, gastrointestinais, esôfago-gástricas e gastroesofágicas, quando preciso, melhor. Outra coisa é a técnica da fluorescência. A gente usa o verde de indocianina para qualquer anastomose que a gente faça gastrointestinal, tanto para trato digestivo alto, como estômago, esôfago, pâncreas, a gente consegue fazer um verde de indocianina, que é uma molécula verdinha, que é uma medicação que o anestesista faz na veia. A gente consegue acionar a visão do robô, uma visão de fluorescência. A gente consegue ver se um segmento do intestino está bem vascularizado para eu poder costurar um no outro. Então isso ajudou muito a diminuir a incidência de fístulas anastomóticas. O que são fístulas? Quando eu faço uma costura de um intestino com o outro, do intestino com o estômago, por exemplo, por mais perfeita que eu faça ali a costura, uma das coisas que garante que aquela costura vai pegar é também estar bem vascularizado. E com auxílio da fluorescência, do verde de indocianina e a fluorescência do robô, a gente consegue ver que está tudo bem vascularizado e está seguro para a gente fazer a costura. Isso tem, por isso, diminuído a chance de fístula, que é quando, de alguma forma, existe um defeito na cicatrização e vaza ali conteúdo intestinal, conteúdo gastrointestinal para o abdômen, e isso pode causar uma infecção até séria. Então, isso vai estar sendo também, além de tudo, um grande benefício em diminuir os riscos de reoperações para esses pacientes, diminui a morbimortalidade, diminui o risco de pneumonia, né? O paciente fica menos tempo internado, menos risco no CTI, ele vai ter menos dor, né? Quando a gente trata aqui, eu trato gastrointestinal do abdômen superior, tanto a cirurgia de fígado como a cirurgia também de pâncreas, que também está sendo feita por robótica muito melhor, com menos sangramento, com mais segurança, o paciente recupera mais rápido e, como eu falei, também vai para a próxima etapa do seu tratamento mais rápido. Então, para tumores metastáticos, para fígado, para câncer de pâncreas, a cirurgia robótica tem trazido ainda mais bons resultados e ainda mais aí, eu que sou cirurgião oncológico e cirurgião aí gastrointestinal, eu fico ali muito feliz quando eu faço uma cirurgia dessas e vejo como que esse paciente recebe uma cirurgia de qualidade e recupera melhor. Então, uma coisa muito boa. Quando a gente fala em câncer de cólon e reto, que é o câncer de intestino grosso, a cirurgia robótica também está revolucionando o tratamento desses pacientes. Por quê? Além de fazer uma cirurgia mais delicada, no ambiente minimamente invasivo, a gente consegue ter menos riscos de sangramento, uma recuperação mais rápida, o tempo de recuperação intestinal, ou seja, quando a gente faz uma operação, qualquer que seja a cirurgia abdominal, o intestino ele para um pouquinho de funcionar, ele fica ali meio paradão. E aí, quando a gente faz essa cirurgia por via aberta, ele demora um tempinho, 2, 3, 5 dias para voltar. Isso pode ser mais, isso pode ser menos. A gente chama isso até de uma condição chamada de ilho pós-operatório. E nesses casos, quando ele perdura, quando ele passa muito tempo, a gente chama até de ilho paralítico. Mas, quando a gente faz a cirurgia por vídeo e por robótica, a chance de ter esse problema é menor. E até comparando a robótica com a cirurgia de vídeo, o tempo que o intestino volta a funcionar, ou seja, que a pessoa elimina o primeiro flato, dá um punzinho pela primeira vez após a operação, é menor.
Isso ajuda porque o intestino começa a voltar no seu eixo e o paciente consegue alimentar, voltar a ter ali o seu intestino funcionando, não incha a barriga, não tem dor, né? Então, realmente é algo que a cirurgia robótica também está ajudando. No caso do câncer de intestino, a gente consegue, então, fazer a retirada ali do tumor, fazer as anastomoses com mais precisão, num ambiente minimamente invasivo, usando também o verde de indocianina, a técnica de fluorescência, para ver ali se está tudo bem vascularizado depois de uma retirada de um tumor, de um segmento do intestino, a gente vai ali costurar, tá? E sim, também a gente tem que entender que para a gente fazer a cirurgia lá do reto, que é a parte final do intestino, a gente vai estar também num ambiente menor. A pelve, a pequena pelve, onde está alojado ali o reto, principalmente o reto médio, o reto inferior, é uma região cheia de nervos autônomos que controlam a bexiga, a diurese, a própria evacuação, nervos também responsáveis pela ereção no homem e também pelo prazer sexual da mulher, sabendo que uma recuperação da parte feminina do ponto de vista sexual é ainda mais complexa, não no quesito de ser difícil, mas no quesito que a gente tem que olhar para vários fatores numa recuperação pós-operatória sexual da mulher, mas que se a gente faz uma cirurgia por robótica no reto, ou uma cirurgia para endometriose, ou uma cirurgia para câncer de colo de útero, e a gente preserva a inervação da pelve, a gente tem uma mulher recuperando as suas funções sexuais mais facilmente, recuperando as suas funções de diurese mais facilmente, bem como também a função evacuatória. A cirurgia robótica para tumores no reto médio e inferior também está se mostrando mais eficaz para retirar o tumor inteiro, preservar e diminuir a chance da gente precisar fazer amputação do reto, que é quando a gente tira o canal anal também e o paciente fica com colostomia definitiva. Então, fazendo a cirurgia de reto pela cirurgia robótica, esse paciente vai ter menos risco aí de precisar de fazer uma cirurgia com amputação do reto, diminui um pouco o risco, porque a gente consegue ali, lá na pequena pelve, retirar o tumor, porque a cirurgia é mais delicada e a gente consegue ali, um ambiente minimamente invasivo, remover ali o tumor, preservando a inervação, e trabalhos científicos mostram uma melhor eficácia na remoção dos tumores, com menos risco de precisar de amputar o reto. Tá? O tumor de canal anal também vai ser importante algumas vezes, mesmo quando ele volta, quando faz o tratamento com quimio-radioterapia e ele não responde totalmente, a cirurgia robótica vai ser importante, mesmo sabendo que às vezes esse paciente vai precisar passar por uma amputação de reto, que vai precisar de usar a bolsinha para sempre, mas que a cirurgia robótica vai fazer uma cirurgia menos agressiva, com menos cortes, uma recuperação mais rápida, uma internação menor, um tempo de vida ali, um tempo ali de retorno às suas atividades mais rápido. Então foi isso, gente. Aqui eu acabei de falar os benefícios da cirurgia robótica para o paciente com câncer gastrointestinal. Então, de uma forma bem simples, eu te expliquei aqui todos os benefícios que a cirurgia robótica vem trazendo para o tratamento do câncer, tanto do aparelho digestivo como do aparelho feminino, mas também eu te expliquei aqui como que a gente decide se uma paciente vai fazer uma cirurgia aberta, por vídeo ou por robótica. Então eu quero te agradecer por ter assistido esse episódio e te convidar para deixar um like ali, deixar ali um comentário, uma dúvida que você tiver e encaminhar esse conteúdo para alguém que precisa saber disso. Eu vou ter uma maior atenção e carinho e cuidado se você deixar aqui uma dúvida para te responder. Fico aqui à sua disposição de te ajudar. Esse foi mais um episódio do podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. E eu falei aqui sobre os benefícios da cirurgia robótica e como ela está
realmente fazendo a diferença no tratamento das mulheres com câncer ginecológico, câncer gastrointestinal e também casos de cirurgias benignas para miomas e endometriose. Então, até o próximo episódio e até mais. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.